Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia de Fato. Para nós é um prazer nós estarmos aqui. Estamos dando sequência aos nossos vídeos sobre dízimos e ofertas. Já tivemos um vídeo sobre os 6 princípios do dízimo. Também tivemos um vídeo sobre os 7 motivos porque muitos cristãos não dizimam. Também quem não dizima é ladrão. Também um vídeo sobre o devorador de Malaquias capítulo 3. E também um vídeo sobre a questão da salvação. Quem não dizimar perde a salvação? Já neste vídeo nós iremos falar sobre o caráter dos dízimos e das ofertas no Novo Testamento. Nos Evangelhos, nas cartas paulinas, o que o Novo Testamento fala sobre ofertas, sobre dízimo. Quais são os fundamentos? Iremos numerar 7. Quais são os 7 fundamentos da questão financeira da igreja primitiva? Fica conosco até o final para nós estudarmos mais um pouco da palavra de Deus e aprendermos um pouco mais sobre dízimo, oferta, dinheiro e etc. Se estamos falando sobre os fundamentos, sobre dinheiro, sobre ofertas, sobre dízimo, sobre o ministério ser financiado, podemos e precisamos começar em Jesus Cristo de Nazaré. Em Lucas capítulo 8 e o versículo 4, nós temos aqui a descrição de 3 e depois de muitas outras mulheres que financiavam o ministério de Jesus. O texto diz, a partir do versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, aos quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Em João capítulo 12, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, entrou na presença de Jesus com um precioso perfume de nardo puro, quebrou para ungir Jesus Cristo para o dia da sua morte. Estava presente Judas Iscariotes, que tinha a bolsa, referência a ser Judas Iscariotes, responsável pelas finanças, como uma espécie de tesoureiro. O texto de João 12, do 4 em diante, diz, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Uma referência à obra social praticada por Jesus e seus discípulos. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Em outras traduções, tirava daquilo que lançava nela. Ou seja, as pessoas vinham constantemente e ofertavam, sabendo que Jesus e seus discípulos eram pregadores, eram peregrinos que caminhavam anunciando a palavra. Em João capítulo 6, quando Jesus Cristo viu a multidão que o cercava como ovelhas desgarradas, decidiu testar os seus discípulos e disse em João capítulo 6 e o versículo 5, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mais uma vez, uma referência ao uso do dinheiro de Jesus, daquilo que era lançado na bolsa, para ajudar os pobres. Mas o texto diz que Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia muito bem o que ia fazer. Então, Filipe disse, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Com isso, Filipe está dizendo que eles não têm o dinheiro suficiente para suprir a necessidade de pão daquela multidão. Em Atos capítulo 6, na instituição dos diáconos, nós vemos mais uma vez a igreja, agora já em Atos dos Apóstolos, na obra social com as viúvas. As viúvas dos gregos, daquela parte dos helênicos, estavam reclamando porque elas estavam ficando sem a distribuição diária, na tradução da Nova Almeida e Atualizada, de Atos capítulo 6 e o versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os judeus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Com isso, nós tomamos por base a necessidade no Novo Testamento de o ministério ser financiado por dinheiro. Esse dinheiro era empregado na obra social para ajudar os pobres, para matar a fome daqueles que faziam a obra e também daqueles que ouviam a palavra de Deus. Mas como falar sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento quando há um tão grande embate de negar essa voluntariedade graciosa e generosa que se tornou um padrão ao longo dos séculos na igreja de 10%, tomando como exemplo o Antigo Testamento dos 10% que começou ali com Abrão, depois com Jacó e depois de forma normativa pelo próprio Deus diante dos levitas na lei de Moisés, tendo até mais de um tipo de dízimos, chegando até a 3 tipos de dízimos diferentes. Da mesma forma que a obra de Deus no Antigo Testamento, as pessoas traziam de forma voluntária, como por exemplo para a edificação dos utensílios do tabernáculo, também a construção do templo, a igreja na Nova Aliança, o povo de Deus também tem necessidades materiais, também tem necessidades de dinheiro, também precisa financiar pessoas e construções para o estabelecimento material, físico e humano daquilo que se faz para a glória de Deus. Por isso, neste vídeo, nós traremos aqui 7 fundamentos sobre a questão financeira da igreja no Novo Testamento, que nos fará pensar um pouco mais sobre a realidade do dízimo e não apenas olharmos para as Sagradas Escrituras apenas com textos pontuais, desejando acrescentar no nosso coração alguma certeza de algo com um pré-conceito, ou seja, uma ciência já pré-concebida de um texto antes de analisá-lo. Fica conosco até o final. Não se esqueça de conferir os outros vídeos sobre a temática dízimos e ofertas. Primeiro fundamento do uso do dinheiro e da questão financeira na igreja primitiva. Havia a necessidade entre os irmãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34 e 35, o texto diz: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Veja a maneira deles administrarem o dinheiro. Eles queriam viver em uma comunidade, eles queriam, como semelhante a monges, estar sempre juntos e por isso vendiam tudo, davam o dinheiro aos líderes e eles passavam a distribuir segundo a necessidade de cada um. Então existe um primeiro fundamento: pessoas com necessidade, pessoas que precisam ser ajudadas. O segundo fundamento é: se sabe que há necessidade entre a igreja, essa assistência que deve ser dada aos irmãos, ela precisa ser generosa e voluntária. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, nós podemos ouvir referências como, por exemplo, versículos 3 e 4. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, proporcionalidade segundo aquilo que possui, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Os textos que nós lemos até aqui não são ordem diretas no quesito dízimo ou 10%. Mas nós estamos falando sobre fundamentos da assistência financeira às pessoas que necessitam dentro da igreja. Isso mostra o tamanho do coração para, de forma voluntária, ajudar. E de que é possível tornar um padrão de generosidade, porque nós iremos compreender que é necessário também ofertar e ajudar de forma regular para a manutenção desse serviço. Veja ainda o que diz em 2 Coríntios 9, versículos 1, 2
E depois o versículo 5. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muitos. A Acaia é a região onde está Corinto, onde está Atenas, que é lá embaixo do mapa, abaixo da Macedônia, que tem uma aparência como que uma mão. Nessa região há várias cidades. E o testemunho de grandeza de coração, para que de forma voluntária essas pessoas agora estão dando testemunho de assistência aos santos de forma generosa. Ainda o versículo 5 diz: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui que eu vou chegar até aí, mas antes de eu chegar, vão logo preparando aí a oferta. Eu quero ver que vocês não são avarentos, mas são realmente generosos, como há o testemunho já em toda a Acaia. Um terceiro fundamento que nós podemos falar sobre dinheiro, sobre a parte financeira da igreja, é no momento de grande dificuldade de uma família, de um grupo de cristãos em uma cidade, ou mesmo até de pessoas que ainda não servem a Deus, a igreja tem a obrigação desta obra social. Existe um texto bem interessante de Atos capítulo 11, dos versículos 27 ao 30. E esse texto diz: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Essa ajuda ela ia direcionada aos líderes do povo, para que esses líderes, como já era de costume, distribuíssem nessa distribuição diária, segundo a necessidade de cada um. Segundo a forma de governo, até nos dias de hoje, existem igrejas que tratam a parte financeira de uma forma diferente. Existem até igrejas fora do Brasil que fazem planos de investimento na obra de Deus e faz um apanhado de quanto será que irão gastar e distribui de forma proporcional, segundo a condição de cada um, quanto cada um poderá ajudar nessa questão que a longo prazo, 6 meses ou um ano, foi determinado que se fizesse assim. Então, falando de forma de governo diferente, cada igreja considerará ou administrará a questão dos dízimos e das ofertas de maneira diferente. A Igreja Católica considera os dízimos e as ofertas e pregam de uma maneira diferente do que os evangélicos pregam, tirando de lado aquelas pessoas que tratam de forma desrespeitosa, porque esse não é o nosso objetivo neste vídeo, mas trazer os fundamentos da igreja primitiva, como eles tratavam essa parte, para que nós venhamos entender um pouco como deve ser a nossa posição em relação ao dinheiro e à igreja. Então, até aqui, os fundamentos que nós falamos sobre a questão financeira foi a necessidade dos irmãos, essa assistência que deve ser generosa e voluntária, a questão do socorro na hora das grandes dificuldades. E agora chegamos a uma bem interessante, que é a nossa quarta posição, o quarto motivo, o quarto fundamento. Somos devedores dos bens espirituais. Fomos abençoados pelos bens espirituais de alguém ou de um número de pessoas, e nós somos devedores a também contribuir de forma material sobre a vida dessas pessoas. Vamos ver um texto, Romanos capítulo 15, do 25 ao 27. O texto diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais
dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha que interessante. Paulo está fazendo referência aqui, nós podemos usar lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 10, onde os judeus são a raiz e nós, os gentios, somos os galhos. Não podemos censurar os judeus por alguma atitude deles, porque a raiz é quem sustenta os galhos. E se a queda dos judeus é a glória dos gentios, imagina a glória dos judeus, o que não será para os gentios. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Se você foi abençoado espiritualmente, também abençoe aquele, aquela, ou aquele grupo, ou aquela igreja materialmente com os seus bens. Veja que o Novo Testamento está indo de encontro mais ao coração do que simplesmente bater o martelo de um mandamento, de um dever, de uma obrigação. O Novo Testamento está mostrando como o povo de Deus era generoso. Como o povo de Deus estava em uma comunhão tão íntima no partir do pão, compreendendo o que é a igreja, mesmo com todas as dificuldades que a igreja primitiva também tinham, mas os irmãos eram de forma hospitaleira, de forma generosa e voluntária, abriam as mãos para ajudar aqueles que precisavam. E quem são aqueles que precisam? A igreja no sentido geral e também aqueles que ministram sobre os outros, os missionários, os presbíteros, os pastores, ou seja, aqueles que já administram esses bens que são trazidos aos seus pés, mas eles também vivem e subsistem nesta vida pelos bens materiais daqueles que trazem em gratidão ao que receberam espiritual desses homens. É por isso que o nosso quinto fundamento é sobre o salário do ministro. Veja o que 2 aos Coríntios 11, 8 diz: tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. O que Paulo está dizendo aqui é que ele viajava de uma igreja para outra, e a diferença tanto da generosidade, voluntariedade e até da condição financeira de uma igreja para outra era diferente. Então, em uma igreja opulenta e rica, Paulo chegava até a receber salário desta igreja. Mas lá na igreja pobre, Paulo de maneira alguma tirava nenhum dinheiro daquela igreja. Pelo contrário, ele já vinha cheio da outra igreja e também com coleta de ofertas para abençoar esta igreja. E quando ele chegava nesta cidade, para ele se manter, ele trabalhava fazendo tendas. Outros textos nós podemos aqui lembrar, que já falamos em outros vídeos, que são, por exemplo, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Timóteo 5, 17 e 18 também é um outro texto que faz referência a esses honorários para esses líderes. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O sexto fundamento é bem interessante, que nos aproxima mais sobre essa questão de um padrão de ofertas, de ajuda, que poderíamos chamar de dízimo no Novo Testamento. Que essa contribuição ela deve ser regular, ela deve ser constante. Quando nós falamos de voluntariedade e generosidade, isso significa que haverá algum dia que eu digo, eu não vou querer ofertar hoje R$40, eu vou ofertar R$2. Mas existe uma necessidade, existem contas a pagar. E quando nós padronizamos um tipo de oferta mensal, isso entrará, será mais fácil de administrar, de fazer contas, de fazer até planos. Por isso que quando se coloca uma porcentagem naquilo que podemos contribuir, isso é muito importante para o bom andamento da obra de Deus. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia.
Então Paulo está passando por igrejas e ordenando a mesma coisa em várias igrejas, dizendo, no primeiro dia da semana, olha só, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. É claro que aqui, Paulo, dentre a maioria desses textos, está falando sobre uma questão em Jerusalém, que foi a questão deles venderem todas as suas herdades, colocar na mão dos apóstolos, porque eles criam, e a crença estava correta, sobre a iminente volta do Senhor. Só que o Senhor não voltou. E Pedro explica por que ele não voltou. Por causa da sua longanimidade, não querendo que muitos se percam, mas que muitos venham à salvação. E agora a igreja em Jerusalém, que é aquelas que ministraram os bens espirituais, estão precisando dos bens materiais. Então Paulo está dizendo, vá logo guardando aí, toda semana, no primeiro dia da semana, vá logo juntando dinheiro, juntando dinheiro. E quando nós usamos textos como esse para interpretar para nós sobre a nossa questão financeira, significa que nós somos assalariados. Muitos de nós recebemos salários, pode ser por quinzena, pode ser mensal, e poderemos sim colocar aquilo que é padrão existente nos dias de hoje, 10% dízimo, e determinar, considerando os fundamentos do Novo Testamento, da voluntariedade, da generosidade, do amor, do dever de ministrar os bens materiais, separar a tal porcentagem que foi estabelecida ao longo da história da igreja para ajudar a obra do ministério, ajudar os ministros, ajudar a missão, ajudar o pregador. Isso nós podemos olhar de forma moderada as Sagradas Escrituras. Não é uma questão de dizer da primeira aliança para a segunda acabou e aboliu. As necessidades são as mesmas. As necessidades são materiais. São alianças diferentes, são épocas diferentes, são dispensações diferentes, mas a necessidade material, ela permanece. E nós estamos chegando ao nosso sétimo e último fundamento, ou princípio dessa questão dinheiro, questão financeira no Novo Testamento, onde nós podemos meditar sobre dízimos e sobre ofertas. E bem no texto sobre semear e colher, de 2 Coríntios capítulo 9, do 6 ao 9, onde o nosso sétimo fundamento é contribuir com um verdadeiro coração e contribuir com alegria. Veja o que o texto diz. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, uma barganha, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Então Paulo está dizendo, não seja abundante apenas naquilo que possui, seja abundante na boa obra também de fazer. E ele conclui dizendo, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele está falando de uma retribuição de Deus quando se faz a boa obra de ajudar. Mas, depois de tudo isso que nós falamos, você pode dizer para mim e colocar aí nos comentários que talvez alguém vai colocar. Mas você não falou de dízimo no Novo Testamento. Nenhum desses textos falou uma ordem direta de trazer os 10%. Nenhum deles. Mas falou de voluntariedade, regularidade, a necessidade e até ordens de Paulo para começar a guardar, porque há necessidade, situações difíceis que acontecem. E ao longo da história, a igreja foi se modernizando, foi se padronizando, foi crescendo fisicamente, houve necessidade de templos, o número de ministros se multiplicou, as coisas foram se organizando e hoje não será, de maneira alguma, um bicho de 7 cabeças. Nós entendemos que há uma necessidade e podemos colocar como padrão do serviço de finanças esse 10%, essa 10ª parte daquilo que nós produzimos na nossa vida, no nosso trabalho, para que o pastor tenha a sua subsistência,
o missionário possa estar no campo, o pregador possa viver do Evangelho como a própria Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, e a obra de Deus está crescendo. A obra social, a necessidade dos pobres na igreja sempre vão existir. E para que essas necessidades sejam supridas, é preciso valores, é preciso dinheiro. Que o nosso coração venha lutar contra o amor aos bens materiais, o apego ao dinheiro, e possamos vencer esse gigante no coração de muitos de nós e podemos contribuir generosamente com a obra de Deus. Para nós é uma alegria gravarmos este vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se você não é inscrito no canal Bíblia de Fato, se inscreva no nosso canal. Nosso desejo é que Deus lhe abençoe, é que Deus lhe prospere no sentido geral em tudo, lhe dê graça, força. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus e até a próxima.